Demorou, né? Demorou pra vir um Oscar pro Leonardo DiCaprio. Ele tinha feito tantos, mas tantos filmes bons, que dessa vez não tinha como a academia não dar o Oscar pra ele. Isso mesmo, hoje a gente vai falar de O Regresso, uma filmografia maravilhosa de Alejandro Iñárritu. A história se passa nos anos de 1820, num cenário onde o povo indígena e o povo americano lutavam por recursos e por espaço, né? Hugh Glass e seu grupo, que eram caçadores de peles, em uma das expedições eles são atacados por uma dessas tribos e eles acabam tendo que refazer o seu trajeto até a sua vila de volta, né? Sua comunidade. No caminho, em um dos acampamentos improvisados, Yugi é atacado por uma mãe urso gigantesca e acaba quase partindo dessa por uma melhor. Foi um embate épico, onde a mãe urso acaba morrendo, só que ela deixa cortes profundos na garganta dele, nas costas, no corpo inteiro. E ele resiste para se manter vivo. Os parceiros do grupo ajudam ele e agora eles estão divididos entre levar ele junto, carregar ele ou deixar ele para trás, correndo o risco de serem pegos pelos indígenas que podem ter ouvido os disparos que ele fez contra a mãe urso. Mas tem uma pessoa que é a que mais alimenta essa ideia de deixar o Yugi para trás, que é o Fitzgerald, que ele é interpretado pelo Tom Hardy. Esse cara traz um caráter de traidor e que ele pode matar qualquer um daquele grupo para sobreviver. Eles esbarram com uma montanha e acabam tendo que se dividir. Fitzgerald, Jim, que é interpretado pelo Will Poulter, e o filho de Yugi, que é o Hawk, estão em um grupo e o restante da tribo está em outro. Esses três que estão com o Yugi, eles ficam encarregados de fazer o contorno na montanha, porque eles estão carregando o Yugi numa maca, né? Numa espécie de maca. E eles ficam encarregados de dar a volta na montanha, que seria o caminho mais fácil, né? Não é tão íngreme. Eles são incumbidos com a missão de levar o Yugi até a tribo, por um outro caminho mais fácil. A essa altura do campeonato, Fitzgerald já tá surtado porque ele perdeu as peles pros indígenas, ele tá tendo que carregar o corpo do Yugi para cima e para baixo. Então ele acaba dando cabo do filho do Yugi na frente dele, ou seja, o Leonardo DiCaprio ele vê o Fitzgerald matando o filho dele, esfaqueando. E Fitzgerald diz pro Jim, olha, tá, eu vi alguns indígenas vindo em nossa direção e a gente precisa fugir. E Jim pergunta, né, tá, e o Yugi, o que a gente faz? Deixa ele aí. Daí o Fitzgerald diz, olha, precisamos ir agora ou nós vamos morrer. E quando ele matou o filho do Yugi, o Hawk, ele enterrou esse guri, e então Jim não viu que Fitz tinha assassinado o Hawk, né? A única informação que ele tem é que Yugi ia ficar para trás e Hawk tinha desaparecido. Ele disse, não, então vamos embora, senão os indígenas vão nos pegar. Mas não existiam indígenas procurando eles, né? Yugi consegue juntar forças para levantar e viver um último momento com o filho dele antes de começar uma longa jornada atrás de vingança, procurando Fitzgerald para vingar a morte de seu filho e o seu abandono também, né? Ele passa por poucas e boas. Ele dorme dentro de cavalo. Ele bebe água que acaba escapando pelo buraco do arranhão da ursa no pescoço dele. E daí ele tem que cauterizar esse machucado com pólvora, né? Tem que botar fogo nesse machucado. Ele encontra um índio que salva ele. Ele salva uma índia que depois no futuro vai salvar ele. Enfim, a gente pode dizer que ele morreu, né? Ele morreu em vida. Após toda essa jornada, assim, ele tá quase morrendo e ele é encontrado pelo capitão da comunidade, que salva ele, leva ele de volta para a comunidade. E Yugi conta toda a verdade sobre Fitzgerald, né? Que ele tinha abandonado ele, que ele não tinha tentado ajudar, né? E Fitzgerald, quando tinha voltado para a comunidade, ele disse, olha,
Yugi morreu, o filho dele morreu, a gente não conseguiu fazer nada, enfim, né? Ele omitiu os fatos, né? Ele inventou uma outra versão pra sair por inocente. Yugi, no mesmo momento que ele chega, ele é tratado ali dos ferimentos e tal, e ele diz pro capitão, olha, eu preciso ir atrás do Fitzgerald, senão eu não vou conseguir paz, não vou conseguir sossego se eu não vingar a morte do meu filho. E os dois acabam indo juntos procurar Fitzgerald, que tinha fugido da comunidade, né? E Fitzgerald mata o capitão e acaba sobrando depois só ele e o Yugi, e eles fazem uma briga muito épica na beira de um rio. Yugi acaba matando, né, o Fitzgerald e largando o corpo dele pro rio, lá pros índios que estavam do outro lado do leito do rio, fazerem o que quisessem com ele, né, com o corpo dele. É um filme de uma fotografia impecável. O diretor sempre procura ângulos que mostrem a paisagem e o assunto, né, o ator que tá em primeiro foco ali, né, então são ângulos abertos, né, com paisagens lindas, uma computação gráfica muito rica, muito bem produzida. E a gente quase que sente o frio, os perrengues que o protagonista passa, né? E a gente consegue sentir também em algum momento a raiva que ele tá sentindo, sabe? O desejo de vingança que ele tá sentindo, porque ele passou por tantas coisas, sabe? Ele já tinha perdido a mulher, já tinha perdido o filho, então ele ainda foi deixado de lado, sabe? Pra morrer, foi uma situação bem crítica. E a gente entende o desejo de vingança, né? O desejo de matar que ele tem pelo Fitzgerald. A atuação do Leonardo DiCaprio, ela é digna de Oscar. Ele tá realmente entregue pro papel, sabe? Eu acho que também merecia um Oscar o urso, porque foi muito bem feita a cena. O urso que engatilhou, né, ele para todo esse trajeto, então teria uma importância muito grande, né, na história. Mas o Leonardo, ele já tinha um currículo muito bom, né? Ele tinha feito atuações muito boas em filmes que também que também seria justo ele ganhar Oscar, mas filmes que não deram Oscar para ele. Mas com essa atuação, assim, realmente ele tava merecendo o Oscar e foi muito justo essa premiação, assim. Um pouco por merecimento dessa atuação e um pouco por ele nunca ter ganho com outras atuações. Então, dessa vez não tinha como escapar, sabe? O Oscar era dele. O filme tem um CGI lindo, tem uma fotografia impecável, uma direção maravilhosa e uma história, assim, um roteiro muito amarrado que nos cativa bastante. Quando há tempestade e você olhar para os galhos, jurará que eles vão quebrar, que eles vão cair. Mas se olhar para o tronco da árvore, verá sua estabilidade.